palavra do Senhor. E depois eu digo para os irmãos onde está escrito, primeiro eu vou ler, né? Como as aulas já estão meio avançadas, irmãos, para que a gente possa já ser breve aqui, amém? Está escrito assim: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Amém? Senhor Deus poderoso, aqui agora, Senhor, a leitura da palavra, Senhor, que é o alimento espiritual desta noite, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Jesus Cristo, que agora os irmãos venham sentir esta unção da Tua palavra, venham receber a edificação e a renovação para as suas vidas espiritual. Ó Espírito Santo, enche-me agora da Tua unção e do Teu poder, que o Teu óleo possa escorrer e transbordar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Amados irmãos, nós lemos a palavra do Senhor, foi no livro de Tiago, capítulo 2, eu li a partir do versículo 18. O que nós encontramos no livro de Tiago? Tiago, cheio da unção e da graça do Senhor Jesus, foi revelado para ele aqui a palavra do Senhor, a qual ele deixou para nós, para que hoje pudéssemos estar lendo a palavra dele e aprendendo com aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. Neste momento, amados irmãos, ele fala de algo em que muitos vivem, olham e não percebem ao redor da sua vida. Não colocam na sua vida isso como uma coisa que é real e que existe. Nós sabemos que o nosso corpo existe porque nós estamos dentro dele. Quando você bate um membro do seu corpo, você sente dor, porque você o bateu. Mas quando você está distante de Deus, você sente que o seu espírito está fraco diante do Senhor teu Deus. E quando você sente isso, você tem que procurar o quê? Tem que procurar se alimentar espiritualmente para que você possa se fortalecer. Se por acaso, quando você chega na situação em que você já não sente mais falta da unção espiritual na sua vida, é porque você está respirando por aparelhos espirituais. Você está nos seus últimos suspiros da sua vida espiritual. Porque o bom é quando nós pecamos, mas ainda assim nós sentimos e pedimos perdão para o Senhor nosso Deus. E aqui a palavra do Senhor diz algo para nós, amados irmãos, muito impressionante para a nossa vida. Tiago diz assim, no versículo 19: você crê que Deus é um só? Mostra para nós que ele já fala algo que era muito óbvio naquele momento, no lugar, que Deus é um só. Glória a Deus. Faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Eita Deus da glória. Quem disse que o demônio não crê que Jesus Cristo existe? O demônio, ele crê e ele sabe que Jesus Cristo existe, e ele até treme diante da presença de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não é verdade, amada igreja? Glória a Deus. E isso é uma palavra que é muito empolgante, porque muitos pegam essa palavra e pregam num tom para avivar a igreja e pular, dar glória a Deus. Eita Deus tremendo. Mas como eu disse para os irmãos, muitos vêm para a casa do Senhor, uns louvam, uns falam, dão testemunho, uns vivem sua vida e dizem que estão diante do Senhor, mas ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que estão diante do Senhor, mas seu coração está cheio e repleto de dúvidas diante do Senhor nosso Deus. Não é verdade, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Neste momento nós vemos que a palavra do Senhor nos ensina muito.
Porque não basta simplesmente você ter um título e dizer que você é algo, sendo que você não pratica aquilo que você diz que crê. Olha que interessante. Você não pratica aquilo que você crê. Como que você vai se sair nessa situação? No mundo que vivemos, muitos enganam uns aos outros em muitas coisas. Esses dias foi pego quem? Foi pego um advogado dentro do fórum que se dizia ser o quê? Um advogado. Mas ele não era advogado, estava mentindo. E olha, onde ele chegou, ele conseguiu. Por muito tempo ele conseguiu se passar por advogado. Até o momento que ele foi descoberto que ele não era e não poderia estar fazendo o que ele fazia naquele lugar. Só que diante de Deus, ainda não tem esse tempo. Porque Deus sabe muito bem qual é a intenção do seu coração e aquilo que você faz e aquilo que você também não faz. Quando Tiago diz assim, que até os demônios creem no Senhor e até tremem diante de Deus, é porque eles sabem o poder que Deus tem para destruir as suas vidas. Para destruir a pessoa deles, que são anjos caídos. Deus, uma vez, com seu poder e glória, não permitiu rebelião, não permitiu naquele momento a ousadia do inimigo no seu lugar celestial, e os expulsou de lá. Sem dó, sem dúvida, na mesma hora. Não um por um, mas todos de uma vez o Senhor os expulsou dali, porque não eram dignos de estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Não se engane. Muitos querem dizer para você que o Deus do Antigo Testamento é um e do Novo Testamento é outro. Mentira. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, do tempo que Jesus Cristo esteve aqui na terra. Não se engane, Deus, ele é amor, é misericórdia, mas Jesus Cristo, ele é juízo. Ele vai trazer juízo sobre esta terra, aleluia. O mesmo Deus que mandou água 40 dias dos céus e mandou água sair por debaixo da terra para encher com um dilúvio essa terra, para apagar o pecado do homem aqui neste lugar, é o mesmo Deus que vai descer com alaridos de glória, eita Deus poderoso, e vai lançar sim aqueles que não creem no nome do Senhor e aqueles que diziam que criam no nome do Senhor no lago de fogo eterno, que é a segunda morte. E o mais incrível que nós vemos na palavra de Deus é quando nós vemos que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Mas o que nós vemos é que muitos, eu não estou falando de pessoas do mundo, mas eu digo aqueles que estão dentro da casa de Deus, que olham para a sua vida e falam, eu vou pecar mais um pouquinho, só mais esta vez. Eu estou indo na contramão, estou indo no erro, mas eu vou fazer isso. Mas ele, eita Deus, ele não treme diante de Deus. Ele é uma pessoa carnal que nasceu de uma mulher, que tem uma vida nessa terra, que a qualquer momento ele pode morrer, tanto de acidente, como tendo tirado a sua vida de morte, de infarto, de tudo. Mas ele não treme diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele ainda não conheceu o Deus vivo que ele fala que conhece. Desceu as águas e ainda não sabe o que é ser batizado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando se trata de ter uma vida regrada diante de Deus, ele não tem. Quando eu digo ele, eu digo ser humano. Ele ou ela, tanto faz. Criança, jovem, adolescente, velho também. Porque desse, amados irmãos, é duro dizer isso e triste, mas de crente desse tipo, o inferno já está cheio e vai muito mais para lá. Porque não treme diante de Deus quando vai fazer suas coisas erradas. Acha que Deus, por ser misericordioso, está perdoando todo dia os seus pecados e ele vai só amontoando, ele vai só passando a mão. Deus, ao contrário, Deus Pai, ele é um Deus Pai zeloso. E os seus filhos, ele quer muito bem. E ele não é um pai relaxado que vê o filho fazer coisa errada e deixa ele para lá, vai só passando a mão na cabeça. Deus, ele vem e corrige mesmo. E a sua correção, ela é dura. Vocês acham que quando eu estou aqui falando neste momento, é por mim? É pela unção do Espírito Santo.
e eu abrir a boca, amados irmãos, eu vou pronunciar a palavra do Senhor. Porque eu já disse nessa igreja, no livro de 2 Pedro, capítulo 5, diz assim: e quando o vosso sumo pastor chegar, os pastores levarão aquelas ovelhas que estavam em suas mãos para a mão do sumo, do grande pastor. Glória a Deus. E eu não quero, no grande dia, eu não quero arriscar a minha coroa, a minha salvação, porque eu não quero dizer a verdade, eu mostrar o caminho da verdade para os irmãos, que é diante do Senhor Jesus Cristo. Porque este caminho que nós servimos, ele é difícil. Toma isso, toma na nota na sua vida. O caminho de Jesus Cristo é difícil. Porque se fosse fácil, o céu estaria cheio de pessoas, cheio de almas. Mas não é. Ele é difícil, porque o mundo, ele traz algo para você, traz novidade. O mundo traz algo belo, bonito para os seus olhos, ao seu paladar, que te agrada. Quantos pecados existem no mundo, que muitos estão provando e acham que as consequências não virão na sua vida, pois pode ter certeza que as consequências virão. Não tem tremido diante do Senhor. Amados irmãos, um demônio, que ele sabe que seus dias estão contados, ele sabe qual é o seu destino final já. Ele treme diante de Deus, porque ele sabe que aquilo é tudo poderoso. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 8, nós temos ali, quando o Senhor atravessou ali o mar, e foi naquela região, onde tinha aquele jovem que era possuído por demônios. E ninguém o segurava. Ninguém o segurava. Quando ele chegou ali, o que aconteceu? Jesus foi ali para fazer uma obra na vida daquele homem, daquele rapaz, libertar ele. Eita Deus tremendo. Olha só o que Deus está falando. Quando chegou ali os Espíritos, falou, primeiro, eles dizem assim, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem, sabiam quem era Jesus Cristo, porque eles estão com os olhos para o mundo espiritual. Não é porque você não consegue enxergar agora o mundo espiritual, nesse exato momento, onde tem agora anjos que estão prestando atenção na tua reverência diante da igreja, da palavra neste momento. Uns anjos que estão descendo com bênção e trazendo, levando para o Senhor pedidos de oração. Não é que não exista este lugar neste momento, aleluia. Porque o Senhor não vai dar essa visão para todos. Porque muitos começariam a gritar de pavor, de medo. Porque no mesmo lugar em que anjos estão, também há demônios que estão correndo, que estão querendo travar o seu pescoço, chupar a sua vida espiritual. Isso não é engraçado e não é uma brincadeira. Isso é sério e é verdade, verídico na tua vida. Quando o Senhor chegou ali, os demônios já ficaram estremecidos, porque eles sabem qual é o julgamento deles final. Eles sabem o que vai acontecer com eles no final. E eles olham e falam, Senhor, o que você já quer com a gente? Você já quer o que conosco? Eles ficaram tão apavorados que eles acharam que Jesus já estava vindo ali para os lançar na segunda morte, que é o lago de fogo, como diz no livro de Apocalipse. Eles falaram, por que, Senhor, chegaste agora? Eita Deus da glória. E eles pediram, Senhor, não nos mande agora para onde? Para onde que eles falaram? Não nos mande agora para onde? Para o abismo. Eita Deus. O Senhor então permitiu que eles fossem para aquela manada. Aquele espírito maligno que se intitulou Legião, porque haviam muitos espíritos malignos naquele lugar. Onde a física não se aplica no mundo espiritual. Por que nós aprendemos na física? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. No mundo espiritual isso não existe. Porque no único corpo daquele rapaz haviam legiões, milhares de espíritos malignos que estavam perturbando a vida dele. E a vida daquele lugar. E o Senhor mandou que eles entrassem naqueles porcos. E os porcos se precipitaram ali no mar naquele momento. E foram todos afogados. E a vida daquele rapaz foi liberta. Olha só, Jesus Cristo em carne, onde ele passava frio, fome, ele sentia calor, sede, como você sente. Os seus pés cansavam de andar, mas o Senhor Jesus Cristo, ligado diretamente no trono do Deus Pai Todo-Poderoso, ele olhou e disse, saiam deste rapaz. Aleluia, Deus poderoso. Oh, glorioso Deus. Quando nós conhecemos sim a real proteção do Senhor, quando conhecemos o real poder que Jesus Cristo tem, você não teme o mal, aleluias, na sua vida. Você ora com convicção e sabe que Deus vai entrar com providência, aleluias. Por
Bíblia está repleta, aleluia, de testemunhos que Jesus Cristo operou os seus milagres antes. E Ele opera até nos dias de hoje para a nossa vida. Oh, glorioso Deus! Ou por acaso você não crê? Ou por acaso você tem dúvida ainda daquele que você aceitou, o Senhor Jesus Cristo? Se você ainda tem dúvida, dobre os seus joelhos e comece a orar ao Senhor teu Deus. Aleluia! Oh, glorioso Deus! Porque uma coisa que Jesus Cristo poderia fazer, Jesus Cristo iria se fortalecer. O Senhor Jesus ia ajoelhar e orar, aleluia. E Jesus Cristo, nosso campeão em todos os aspectos, ainda nos deixou um exemplo que nenhum homem na terra ainda conseguiu replicar o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Como Lucas no Evangelho relata para nós, que quando ele dobrou os seus joelhos, que ele começou a orar, a insistência da sua oração era tão forte, era tão grande o contato, que o seu suor derramado começou a se tornar em grandes gotas de sangue, escorrendo pela pedra que ali estava a ele, pela insistência da sua oração. E você tem orado quanto tempo de joelhos diante do Senhor teu Deus? Ou mesmo de pé, ou mesmo sentado, ou mesmo na cama dormindo? A sua oração tem passado de horas? De minutos? Eita Deus tremendo! Qual é a sua ligação com o Senhor Jesus Cristo? Porque quando lemos a Bíblia e escutamos a palavra de Deus, o sermão, lembra que eu disse para nós do sermão? Eita Deus da glória! É o momento que você está se fortalecendo com o Senhor Jesus. Mas o momento que você precisa falar com Deus é só você e o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O momento que você tem que orar é você e o Senhor Jesus Cristo. O que Daniel fazia? Ele fechava a porta do seu quarto, ele ia abrir na direção ao templo, ele batia o joelho no chão e orava ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Porque a oração, amados irmãos, é uma conversa diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E se você não pede ao Senhor Jesus Cristo, como você espera receber algo diante do Senhor? Como você espera receber as bênçãos do Senhor? Amados irmãos, a nossa vida aqui nessa terra, temos que aprender a adorar o Senhor. Temos que aprender a tremer diante do Senhor Jesus Cristo. Porque preste atenção, se agora na hora do culto eu peço, Senhor, repreenda este mal, não acontece na vida de ninguém, mas se por acaso agora ao sair, alguém for deparado com um assaltante, e ele apontar uma arma para a tua cara, o ladrão, você vai tremer, e você vai pedir pela sua vida, porque você vai ficar com medo de morrer. Você vai ficar com medo deles num desespero, dar um tiro em você e você perder a sua vida. Você vai tremer diante de um bandido, de um ladrão. Olha só, mas você não tem coragem de tremer diante de Deus quando você está pecando. E o que o Senhor disse? Não tema o homem, que ele pode matar uma pessoa, mas ele não sabe o que fazer com o corpo, nem com a alma, nem com o espírito. Mas antes temei aquele que tanto pode lançar o corpo como o espírito no inferno. Aleluia, Senhor Deus! Por que eu vou tremer diante de um homem que ele vai fazer um mal para a minha vida, mas ele não sabe nem como esconder o meu corpo? Irmãos, eu já disse para os irmãos, por isso que aqui eu prego a palavra do Senhor. Por mais que de repente você tenha me emprestado 100 mil reais, e eu sei que você está com uma vida assim meia, mas o Senhor mandou trazer essa palavra, você pode ter certeza que eu vou pregar do mesmo jeito. Aleluia! Porque depende da minha salvação. Porque no grande dia que Jesus Cristo vier, eu não quero que ele olhe para mim e fale assim: mau pastor, você não orientou minhas ovelhas e elas caíram no buraco, por sua culpa agora você também sofrerá as consequências do inferno. Eu não quero ouvir isto. Eu prefiro que você fique, vá, fale mal de mim, que eu prego tudo, que eu falo aquilo outro, não goste da minha pessoa, mas eu prefiro que você ouça a verdade dos meus lábios, aleluia, porque foi para isso que eu fui ungido diante do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É para pregar a palavra do Senhor com sinceridade, dentro das Escrituras, sem fugir de um lado para o outro, mas trazer aquilo que Jesus Cristo um dia nesta terra ele trouxe, sem temer a sua própria vida, chegando ao ponto de falar a verdade, sendo levado ao cativeiro e sendo morto, aleluia, Deus da glória, numa cruz, humilhado.
Eita Deus da glória, que vexame que o Senhor passou naquele dia. E foi por causa de você, não foi por causa dele. A diferença é que quando nós sofremos aqui, porque nós sabemos que nós somos pecadores, todo dia você tem que acordar e lembrar, eu sou um pecador, eu por mim mesmo não mereço a salvação do Senhor. Senhor Jesus Cristo, graças te dou, que o Senhor é misericordioso e pela tua graça é que somos salvos, aleluia. Porque por mim mesmo, eita Deus, eu já estaria no inferno queimando, oh Senhor Jesus Cristo. Porque todos os dias eu peco diante do Senhor, porque não consigo um dia. Mas Jesus Cristo não, ele era puro, ele era o Cordeiro puro, eita Deus, sem mancha, sem defeito, aleluia. Mas quando ele estava na cruz do Calvário, ele estava pensando na minha, na sua vida, aleluia. Que se ele não vencesse aquele ato, eita Deus, de sacrifício, oh glorioso Deus, você não teria direito, aleluia. Olha o amor do Senhor. É por isso que Deus cobra a tua vida quando você fala algo diante de Deus. Quando você fala assim, ó, a partir dessa semana eu vou frequentar todos os cultos na casa de Deus. Vou vir terça, vou vir quinta-feira, sábado e domingo nos cultos da noite. Quando você falta um, Deus vai te cobrar. Aleluia. Você pode ter certeza. Porque o preço que ele comprou você foi muito caro, caro demais. Foi preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Você é valioso diante do Senhor. Tenha isso como algo muito bom para a sua vida. Porque o Senhor, ele te ama e ele vai te resgatar aonde você estiver. Aleluia. Mas não se esqueça que esse Deus que nós servimos, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus da fundação do mundo, aleluia. É Deus que traz justiça e juízo, aleluia, Deus da glória. O livro de Apocalipse diz para nós, que ele, quando João estava olhando, ele viu muitos que estavam ali e clamavam, ó todo-poderoso e dominador Deus, quando não vingarás pela morte que fizeram conosco? Eles clamavam pelas suas vidas que haviam sido tiradas pelo sangue, por causa do Senhor Jesus Cristo. Eles clamavam, eita Deus da glória. E João disse que naquele momento ele sentiu a revelação que falava, espere mais um pouco, pois ainda há alguns santos que também ainda serão degolados. Jesus nunca disse para você que você iria ter uma mansão lá em Miami, eita Deus da glória, na Flórida, que você seria uma pessoa, um rei nesta terra. Mas eu sou filho do rei, eu sou rei também. Ou como aqueles crentes que adoram dizer, Deus é dono do ouro, da prata, meu irmão, eu vou encher o bolso. Eita Deus da glória. Você ainda não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa se tem 10, 15, 20, 30, 50 anos. Você ainda não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Com toda sinceridade, e não com arrogância, amados irmãos, mas com amor para a igreja. O Evangelho de Jesus Cristo nunca foi prometer para você que você teria uma vida bem sucedida aqui nessa terra. Ao contrário. Olha, Jesus disse, perseguiram os profetas antes, perseguirão a mim. E perseguirão, completa igreja, perseguirão a segunda pessoa no plural, perseguirão a nós. Tenha isso em mente. Lembre-se que o Senhor disse, acha que eu vim trazer a paz? Eis que eu vim trazer a espada. Aquele que não largar pai, mãe, esposa, marido, filhos, cunhados, sogra, sogro, cachorro, cachorra, hoje em dia tem que falar cachorro também, não é digno de entrar no meu reino. Sabe o que quer dizer isso? Tem muitos que querem levar o Evangelho do Senhor, mas colocam muitas coisas em primeiro lugar. Irmãos, em primeiro lugar está Jesus Cristo. Está Jesus Cristo na tua vida. Se você não aceita isso, se você coloca a sua família em primeiro lugar, tudo é a tua família, que a tua família, olha, cuidado. Porque muitos são os aspectos que nos levam à perdição deste mundo. Muitos são eles aspectos. Se você é uma boa pessoa, você acha que o inimigo vai querer te induzir a usar drogas? Se ele sabe que vai ser muito difícil, ele vai querer te cegar com algo que ele sabe que você vai cair.
De repente é idolatrando um filho, de repente é idolatrando o marido, o pai, a mulher, a sogra, o sogro, colocando diante de Deus como se fosse algo superior. Os nossos filhos, foi Deus que nos deu, e nós tomamos conta deles. O nosso parceiro de casamento, Deus aprovou isso. Mas preste atenção, a nossa vida, lá na glória, nossa coroa, é individual. Porque quando morremos, acabamos com o papel aqui nesta terra do casamento. Você está livre, porque na glória não existe mais casais, não existe mais pai e mãe, não existe mais filhos, existe apenas um corpo de irmãos diante do Senhor Jesus Cristo. Tome conta da tua salvação, para que ninguém arranque. Preste atenção, porque a palavra ela é séria, e ela é para a nossa vida, amados irmãos, para que vocês se fortaleçam. Não espere amanhã, não espere chegar em casa, saia daqui já com pensamento positivo no Senhor, saia daqui já pensando naquilo que você tem que fazer e resolver, para estar mais conectado com o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nos lembramos de Jesus Cristo durante o dia? Quantas vezes você ora ao Senhor Jesus durante o dia? Quantas vezes você pede ao Senhor proteção? As suas coisas aqui na terra, você tem colocado nas mãos do Senhor? Porque não adianta você fazer alguma coisa e falar, irmãos, eu estou numa prova. Irmãos, o diabo está tentando a minha vida. Se o que você faz, você não coloca ninguém diante de Deus. De repente você mesmo está cavando a sua própria cova. Lembra da história de Mordecai? Lembra do homem que fez a forca? Ele mesmo ganhou a sua própria forca. Cuidado. Cuidado com a sua vida. Trate a sua vida espiritual como a sua vida física. Você gosta de ir na academia, de fazer jejum, de comer o melhor. Ah não, eu vou comer, não vou comer açúcar. Porque açúcar ela faz mal para a saúde. Então eu vou deixar de comer. E a sua vida espiritual? Você vai deixar de se alimentar com as bolotas dos porcos do mundo? Vai parar de assistir coisas que não prestam, porcarias? Se alimente das coisas realmente espirituais para a nossa vida. Porque isso sim vai levá-lo à celestial glória do Senhor Jesus Cristo. Não fique esperando por acaso você acontecer com a sua vida a mesma coisa que aconteceu com o moço de Eliseu, que no momento Deus teve que abrir os seus olhos, porque o profeta do Senhor pediu, para que ele pudesse ver o mundo espiritual, a batalha que existe. Aconteceu com um. Não acho que de repente vai acontecer com você por acaso. Não espere isso. Porque quando você morrer, você só tem 2 destinos. Só existem 2 caminhos. E eu espero que quando isso acontecer, ao abrir os olhos no mundo espiritual, você abre os olhos lá em cima, aleluia. Você contemple a face do Senhor Jesus Cristo. Oh, glorioso Deus. Aí você vai ver. Você vai até falar assim, meu Deus, bem que eu podia ter falado mais de Jesus na terra, olha só o que tem aqui. Bem que eu podia mais ter me dedicado às coisas de Deus na terra. Olha como que eu fui tão infantil na terra, querendo tanta coisa na terra, até chorei por essas coisas. Mas olha isso que eu estou contemplando, aleluia. Aleluia. Olha o que eu estou contemplando. Quando o povo de Deus que passou a terra prometida, que entrou na terra prometida, quando eles olharam aquela terra, eita Deus, eles não acreditaram. Como que pode isso? Olha que Deus nos preparou, aleluia. Deus nos preparou ruas de ouro, aleluia, Deus da glória. Ouro é para você andar em cima. Eita Deus, olha o valor da tua vida. Não é para você pegar ou ficar alisando, não. É para você andar em cima. Aleluia, Deus da glória. Sabe que Deus está mostrando? Que lá em cima o valor do dinheiro não tem mais. Aleluia. Não existe mais cobiça, arrogância. Não existe mais a fome de desespero. Aleluia. Não existe mais. Existe a glória eterna do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Oh, Deus tremendo e poderoso, a única que importa realmente nossa vida. De repente você hoje, não se preocupe, já estou terminando, se você está com já estou acabando. Olha só, mas algo que você não vê, que você não percebe na sua vida, que Deus está fazendo trabalhar na sua vida. Deus está te levando para um caminho que Ele quer. Amados irmãos, não tem caminho que eu quero. É caminho que Deus quer. Sabe por que tem muitas coisas que dão errado na vida? É porque Deus não quer. Quando Deus fala assim, ó, eu não quero, vai acontecer a mesma coisa de quem? De Jonas. Deus vai te lançar no mar. Não vai te lançar no porto seguro. Enquanto você não se firmar, enquanto você não reconhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, aleluias, Deus vai continuar te lançando nas profundezas do mar, até você reconhecer como Jonas reconheceu. Aí o Senhor vai falar assim, agora sim, pode pisar na areia, na praia, pode sair desse lamaçal. A palavra é dura? É, irmãos, ela é dura. Jesus Cristo pregou uma palavra dura, mas graças a Deus por isso, viu? Porque muitos vão subir para a glória através desta palavra. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. As palmas engrandeçam o nome do Senhor Jesus.